Olá, você que gosta de esporte para além da competição. Está no ar o PodGel, uma produção do Grupo de Estudos Olímpicos da USP. Um espaço para falar de olimpismo, da humanidade dos atletas e apresentar as várias facetas das ciências do esporte. Olá, você que nos ouve, que nos vê, que nos segue pelo canal Olimpiar. Estamos aqui para mais um PodGel, uma produção do Grupo de Estudos Olímpicos da Universidade de São Paulo. E hoje estou aqui eu, Kátia Rubio, com Rovilson Freitas. Olá, Rovilson, como vai? Como estamos depois dessa ressaca olímpica? Olá, Kátia. Olá a todos. Um prazer estar aqui novamente, mais uma vez, né? Podendo falar um pouquinho sobre. E eu não curto muito a ressaca, para ser sincero, né? Porque eu já estou pensando na próxima. Claro, você né? já tomou engove antes, né? Eu já estou pensando na próxima, os meus planos já são para o próximo ciclo olímpico. É isso. Bom, a ideia hoje aqui é a gente poder fazer um panorama dessa edição olímpica e paralímpica de 2024, Paris, que veio com muitas inovações, é uma quebra de paradigma na história olímpica, por apresentar para nós uma outra forma de lidar com esta celebração esportiva, mais do que uma competição esportiva, buscando resgatar elementos daquilo que se esperava que fossem os Jogos Olímpicos, não é? Uma grande festa, uma festa de confraternização entre os povos, a suspensão dos conflitos internacionais. E se Pierre de Coubertin não imaginava que pudesse haver esporte para pessoas menos habilidosas ou ainda com deficiência, nós temos uma edição histórica também dos Jogos Paralímpicos. O que você traz para a gente? Qual foi a sua leitura dos Jogos Paralímpicos, Rovilson? Olha, de maneira geral, percebe-se que houve uma mudança um pouco de foco sobre do que se tratam os Jogos Paralímpicos. Então, muito pouco se falou, ou menos se falou, dessa questão de superação, só isso, apenas a superação do atleta com alguma dificuldade, e se falou bastante de performance. Né? Se falou de resultado, de alto rendimento, de treinamento, do quanto nós temos nos Jogos Paralímpicos atletas, né? Apesar das adaptações que são necessárias ali para cada situação. Então, eu acho que isso já traz um pouquinho de mudança, né, em relação às edições anteriores, né? E eu acho que, assim, o reencontro com o público, que eu acho que é uma coisa que se percebeu por parte dos atletas, porque eles disseram muito, eu senti muita falta em Tóquio, porque não tinha o público, porque não tinha aquele calor, aquela interação durante a competição. É claro que em algumas situações acabou sendo até um pouco problemático, né? No caso dos esportes para cegos, em que, por exemplo, no futebol para cegos, né, que tinha que se pedir né, a questão do silêncio e tal, mas eu acho que as pessoas estavam muito felizes de estar ali na arquibancada e poder acompanhar aquela competição. Foi um sucesso de ingressos, né, de venda de ingressos. Então, eu acho que traz isso também um pouco desse contexto pós-pandemia, né? Isso para quem nos ouve, só para poder entender um pouco, é que no futebol para cegos, dentro da bola há um guiso e é pelo som da bola que os atletas se orientam em quadra. Então, no caso dessa balbúrdia feliz e saudável, né, promovida pelo público, o que nós tínhamos ali era uma dificuldade dos atletas em acompanhar aquilo que acontecia. Mas a gente vai chamar aqui a Lu Tonon e o Gabriel Mair, que também estiveram lá nesses dias, para falar um pouco para nós o que eles viram e aconteceu. Olá, galera, pessoal do Grupo de Estudos Olímpicos e todos os nossos queridos amigos que estão acompanhando. Eu, Luciane. Eu, Gabriel Mair, te veio compartilhar um pouco compartilhar impressões, curiosidades e essa discussão sobre os jogos, além dos resultados. Por falar em resultado, o Brasil está indo muito bem, fazendo uma campanha excelente, né? Isso a gente já vê o resultado de um trabalho de base, o quanto a base é importante para qualquer esporte de alto rendimento, e o Brasil tem
distribuído seus centros de referências por todo o Brasil, tirando do eixo Rio-São Paulo. Todo esse trabalho do Comitê Paralímpico e também a massificação dos clubes e participação de políticas públicas que tornam o esporte paralímpico muito interessante para pessoas com deficiência no Brasil, muito mais que muitas vezes em outros países com IDH maior que o Brasil, grandes potências do esporte olímpico, às vezes não tem as mesmas condições para pessoas com deficiência praticarem o esporte nesse nível. E é incrível como o público em geral tem reconhecido. A gente está trabalhando com essa camisa amarela da Fundação Dorina Noil, e então eles veem o Brasil, eles já fui abordada várias vezes, seja por público, seja por pessoal que está trabalhando, os policiais ali na inspeção da nossa entrada nas portas. O Brasil está forte, o Brasil é muito forte, parabéns, né? Então, isso deixa a gente muito alegre e impressiona como o público tem vindo assistir ao esporte paralímpico, né? Como que a gente, não sei se você reparou, o tanto de crianças que as professoras têm vindo, e eu conversei com uma professora, e ela falou assim, olha, no Olímpico, a gente estava em férias escolares, então a gente não podia movimentar, fazer uma grande movimentação para trazer as crianças, porque eles estavam com as suas famílias, mas no Paralímpico, a organização e o município aqui, eles distribuíram ingressos para os professores trazerem as crianças, então, para participar do goalball, por exemplo, que é um esporte tipicamente paralímpico, né, que não é adaptado como os outros são, né, então é bem curioso e a gente pôde conversar bastante ali. O Brasil é uma referência no goalball e querem tirar foto com os atletas, querem conhecer. A casa cheia, mesmo com um time que não tem nada a ver com a França, a casa sempre lotada, o clima de alegria. E o que vem completar mesmo esse clima aqui em Paris é ver os monumentos dentro das arenas, né? Em cada arena tem lá um monumento, como se eles fizessem parte mesmo, né, dos Jogos. Essa integração das cidades dos Jogos é muito especial, que são em muitos pontos turísticos, né? Então, você está andando em direção à torre, e antes de chegar no futebol, você passa pelo Grand Palais, e, enfim, está tudo muito integrado, assim, de uma forma muito bacana. Uma experiência muito legal de conversar com os atletas ali na área do público, e ver o público passando, falando. Então, tive com uma das atletas do tênis de mesa que tinha sido eliminada, e, assim, passou uma turma de crianças e pararam para falar com ela, dar parabéns e assim, conversar ali algo entre francês e português que eles conseguiram criar ali, mas com muita admiração aos atletas, né, pelo uniforme, toda essa forma de apresentar a pessoa com deficiência. Acho que estava sendo muito, muito bacana de acontecer. E essa coisa da apresentação, eu queria já pegar um gancho, algo que hoje eu passei por algumas lojas para entender um pouco também como estava a parte de comercialização, como está sendo visto na perspectiva mais comercial dos Jogos Paralímpicos. E foi muito interessante ver, porque tem uma das grandes marcas que é mais vestuário, tem uma casa completamente customizada para os jogos, mas apenas, assim, só vende uniformes da equipe americana olímpica, e todas as referências aos Jogos Olímpicos, nada ao Paralímpico, apesar deles também cederem alguns uniformes da equipe americana. Já as lojas de material esportivo, as empresas de material esportivo, as principais lojas, eu achei muito legal de ver que as duas tinham manequins de atletas de manequins com deficiência, né? Então, seja um tazão na perna ou um atleta, um manequim na cadeira de rodas. Isso foi muito bacana. E a empresa de material esportivo já vendendo uniformes paralímpicos. Você pode procurar, tem lá em algum lugar o olímpico também.
mas isso eu achei bacana, porque hoje no Brasil é difícil você comprar uniformes paralímpicos, é difícil você poder, colecionadores de camisa, terem a camisa do Ricardinho, do Jefinho, por exemplo. Então, acho que tem algum passo nesse caminho, dessa percepção dos jogos, também dessa visibilidade comercial, que eu acho que é um gargalo que veio sendo discutido, porque, principalmente pela transmissão, como está ocorrendo no Brasil, muito menor do que a dos Jogos Olímpicos, mas também vem a questão de quanto de patrocínio, quanto que as empresas estão investindo, estão vendo como um produto, um uniforme das equipes paralímpicas. Então, isso foi uma coisa muito interessante dessas caminhadas aí pela cidade. É realmente um progresso e antes, né, era difícil alguma empresa atrelar uma marca a uma pessoa com deficiência, né? Hoje já não, hoje eles galgaram esse lugar e mostraram que sim, né? E a inclusão fazendo parte da vida da sociedade mesmo, né? E interessante de ver o quanto a mídia também tem mudado a relação de tratar a fase de superação, da reabilitação, né? Quanto isso realmente agora toma um rumo cada vez mais profissional. A gente sabe que essa divulgação da mídia vem desde 96, quando o Comitê Paralímpico compra os direitos de transmissão e começa a promulgar isso e a trazer a mídia junto, e cada vez mais as redes sociais têm dominado essa parte. A gente acha, né, ao meu ver, que quando se chegar com o esporte entrando, acho que o esporte vai ser um elo, porque atrás dos videogames e dos aparatos eletrônicos, a deficiência vai ficar mesmo invisível, né? E enquanto isso, hoje a gente teve um destaque aqui de um atleta, o Gabriel Garcia, que ele foi guia da Jerusa, ganharam medalha de ouro nos 100 metros, e ele correu o Olímpico, agora, dias atrás, ele fez parte do 4x100, né, nos Jogos Olímpicos, e eu tive a oportunidade de conversar com ele ali, nos bastidores, passaram para a fase classificatória, eu fui conversar com a Jerusa, a mãe dela falou assim, olha, eu acabei de chegar, vim lá, acho que da Paraíba, se eu não me engano, 5 dias sem dormir direito, mas eu estou aqui para ver minha filha, e ele pôde expressar o quanto importante para a vida dele ter tido essa chance, porque ele treina com a Jerusa diariamente, e os resultados dele com ela têm permitido que ele consiga o índice olímpico, né? Então, não sei se você teve a oportunidade de ver essa prova. Eu vi e eu achei muito bacana que os dois representantes que tiveram nos dois jogos medalharam, né? Então, ele com a Jerusa e a Bruna, que teve 2 bronzes, né? Então, a Bruna Alexandre do tênis de mesa. Então, acho que essa representatividade, né, dos atletas que mostrando assim, a excelência que estão, o nível que estão dentro do Paralímpico para também participar no Olímpico, acho que coroou o verão dos dois por aqui, e acho assim a coisa que mais me surpreendeu, me deixou muito feliz na participação do Gabriel, porque a gente sabe como a relação do guia com o atleta assim, precisa estar muito afinada, assim, o nível de precisão, de sincronia que eles têm que ter é absurdo. Então, para ele fazer a campanha olímpica dele, então, aí nesse mês antes das Paralimpíadas, eles tiveram um tempo afastados, né? Então, isso me preocupou sobre como seria o resultado, se isso afetaria de alguma forma o resultado nas Paralimpíadas, e fiquei muito, muito feliz. E acho que é uma ótima discussão, porque o atleta guia, eu acho que vai dar um pano para uma grande discussão, porque o atleta guia, a gente muitas vezes pensa só, o percebe quando algo dá errado, quando há uma desclassificação, quando ele erra alguma coisa tecnicamente,
muito parecido com um goleiro no futebol para cegos, mas ele às vezes tem algum jogo que ele defende muito bem, e aí tem seu mérito como atleta mais presente. O guia é uma função que, se ele fizer tudo certo, ninguém vê, ninguém sabe, e tem muito pouca luz sobre sobre a trajetória deles e a preparação deles como atletas. Então, eu acho que o Gabriel, podendo ter o seu caminho como atleta e representar, fazer a função de guia também com excelência, eu acho que é uma história que pode botar uma luz muito bacana para essa função de que poucas vezes é compreendida, estudada. E para eles é uma vitória muito recente, inclusive. Hoje em dia eles também recebem Bolsa Atleta, são medalhados juntamente com os atletas no pódio, e financeiramente acho que eles ganham 20% do prêmio, se eu não me engano, 20 ou 30, acho que são 20, e isso é uma conquista, né, para o mérito deles. Temos também os calheiros na bocha, que a bocha ela é uma modalidade muito inclusiva, porque são atletas com um maior comprometimento físico, né? Alguns direcionam a bola da bocha numa calha, não sei se vocês já puderam acompanhar. Alguns colocam um capacete com uma antena, outros na boca, e eles têm a ajuda desse calheiro, que muitas vezes nos clubes e nas federações são acompanhados pela própria família, ou a mãe ou o pai que vai acompanhar o atleta. Esse calheiro ele deve ficar sempre de costas para o alvo da bocha, que é a bola branca, né? E o atleta que, com a estratégia dele, que direciona, põe mais para cá, põe mais para lá, levanta mais, porque a bola precisa pegar mais velocidade ou não, isso tudo vem do atleta. Esse calheiro também é considerado, então, parte da equipe e merece todo o mérito de acompanhá-los. Agora, Lu, uma pergunta que a gente tocou um pouquinho no início, quando a gente falou sobre sobre o quadro medalha, esse caminho do Brasil. Se você pudesse apontar uma política pública, uma política, alguma mudança, alguma estratégia que tenha feito a diferença para o desempenho do esporte paralímpico no Brasil, o que você pensaria? A Bolsa Atleta, né? Desde a própria lei Agnello Piva, né, fez uma diferença, porque o esporte paralímpico ele surge na vida de um atleta que muitas vezes não nasceu com a deficiência ou teve um acidente ou alguma coisa, e ali ele ganharia a aposentadoria dele da vida social, por exemplo, teria que se aposentar, e, no entanto, ele encontra no esporte um novo recomeço, e aquilo, né, a Bolsa veio para ajudá-los, desde a Paralimpíadas escolares a ter uma base. Eu que trabalhava ali com atleta de base no goalball, eles faziam de tudo para estar nos campeonatos, para poder já ajudar a família desde cedo, desde os seus 14, 15 anos ali, né? Então, isso com certeza ajuda bastante. Pudessem ter o subsídio para continuar, e isso faz a diferença. E ainda eu vejo que a Bolsa Pódio, né, para aqueles que chegam, dar essa continuidade na carreira deles, para ter um futuro, agora ainda somando a premiação de medalha, aquelas esportes que fazem com que o atleta se aposente cedo, pelo menos ele conseguindo chegar até manter o seu sustento com a bolsa, com os seus treinos, isso tudo são vitórias e que fazem a gente estar no lugar do pódio que a gente está hoje mesmo, né? Então, são incentivos que realmente nem todos conseguem patrocínios da marca, como a gente falou, então é um incentivo, tendo o salário, né, deles para se dedicar. Eu concordo bastante com isso. Eu vejo outros países, como eu falei no início, né, com EDH, economias e mais avançadas, ou renda per capita maiores,
aqui do Brasil, os atletas não têm o mesmo nível de apoio. Então, assim, na Europa, via de regra, os atletas têm um emprego e também treinam. Ou o que tem de recursos é muito menor. Venho vendo que, assim, os atletas, especialmente os da Bolsa Pódio, eles têm um nível de apoio que é extremamente competitivo internacionalmente, primeiro, e segundo, dadas as oportunidades de formação escolar e acesso ao mercado de trabalho para pessoas com deficiência no Brasil, poucas pessoas têm a oportunidade de ter um salário equivalente ao que é uma Bolsa Pódio. Então, se tornar um atleta paralímpico de rendimento de excelência é uma excelente possibilidade profissional para uma pessoa com deficiência. Então, pensando as possibilidades de chegar num cargo de topo ou num salário no nível de uma Bolsa Pódio, esses são muito mais tangíveis no esporte que em outras áreas do mercado de trabalho. Então, acho que isso, de uma certa forma, mascara muita coisa, muitas questões de acesso à empregabilidade Sim. e educação, mas para o esporte, para essa forma de apresentar pessoas com deficiência para a sociedade, eu acho que tem um papel muito importante e, no meu ver, ajuda a explicar. Eu agora vivendo no Canadá também estou conhecendo a realidade de lá. Pela primeira vez os atletas vão receber dinheiro. Até então só iam pelo esporte mesmo. E o que a gente vê, o que eu posso ver lá também, talvez a diferença é que o atleta tem subsídio para se chegar ao pódio. E o Brasil talvez esteja mudando isso agora, precisa chegar ao pódio para ter subsídio, entende? Essa diferença? Né? Então, acho que os Estados Unidos, o Canadá, que é onde eu posso falar um pouquinho mais com propriedade, que estou conhecendo agora, mas é isso. Então, esse subsídio já vem antes do pódio, né? E agora que o Brasil tem mudado isso, porque antes, para se receber alguma coisa, tinha que alcançar o pódio, né? Por aí que acho que muda a concepção geral, né, do esporte paralímpico. Então, pessoal, vamos chegando aqui no nosso tempo. Queria mandar um grande abraço Flávio, André, Raoni, Carla, a Kátia. Estou muito feliz de estar aqui, de representar também o GEL, participar dessa conversa. Agradeço bastante pela oportunidade de estar aqui. Já me despeço de vocês, aproveito. Muito obrigada, um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Bom, Kátia, eu queria saber de você em relação aos Jogos de Paris. O que você percebeu em relação aos jogos anteriores? Vamos considerar os jogos anteriores a 2016, porque 2020 foi uma edição atípica, uma edição sem público. O que você percebeu nos Jogos de Paris de diferente em relação às edições anteriores? Eu vou tentar fazer um pacote somando Olímpicos e Paralímpicos, porque em outro episódio do PodGel nós fizemos uma avaliação daquilo que teriam sido os Jogos Olímpicos. Na nossa proposta de periodização dos Jogos, nós afirmávamos que o Rio de Janeiro fecharia um ciclo olímpico, que é aquilo que nós denominávamos de fase do profissionalismo. Não é? E por que nós entendíamos que o Rio seria esse momento de encerramento de um ciclo? Porque houve um esgotamento do modelo profissional, entre aspas, não por parte dos atletas, mas por parte do modelo de exploração dos jogos em si. Não é? Então, a forma como o COI lidava com os países, uma interferência na soberania nacional em função da adequação do país às regras do COI e não uma flexibilização do COI em relação às regras de cada país. A questão das superproduções, não é? Da infraestrutura nababesca para que os jogos acontecessem. E eu vejo que Paris, infelizmente, isso não aconteceu em Tóquio. Nós acreditávamos que Tóquio seria essa grande virada, porque já vinha dentro de uma perspectiva da Agenda 20+20, não é? Com uma adequação do tamanho dos jogos às cidades que realizam.
a pandemia frustrou esse sonho japonês em relação aos Jogos Olímpicos, mas Paris se mostrou plena na realização deste sonho de transformação de uma simples competição em uma grande celebração, na qual a cidade estava inteiramente envolvida com a realização tanto dos Jogos Olímpicos como dos Jogos Paralímpicos, não é? Então, se a abertura dos Jogos Olímpicos e o encerramento provocaram um grande impacto no público em relação a essa desconstrução do que seriam cerimônias de abertura e encerramento, os Jogos Paralímpicos entram para a história como um evento da mesma grandiosidade que os Jogos Olímpicos. Não é? Isso é uma novidade, né, Wilson? Principalmente nesse esforço de aproximação entre os dois movimentos. Houve um esforço muito grande em que atletas interagissem, né, paralímpicos com olímpicos, o logo foi o mesmo, o mascote era praticamente o mesmo, né? Então havia uma preocupação grande em que houvesse uma sinergia grande entre os dois eventos. E isso principalmente para tirar das costas do COI essa pecha de que é exclusivo. Não é? Então, o fato do Andrew Parsons, que é o presidente do Comitê Paralímpico, passar a fazer parte do movimento olímpico, isso já foi uma novidade. Não é? Então, essa busca de aproximação e contato também marcam os Jogos de Paris. Parece que Paris deu o mesmo peso e a mesma medida para os dois eventos, mas não a mídia. Exato, essa foi uma crítica, né, bem forte que aconteceu do número das horas de transmissão, daquilo que foi disponibilizado para o público, né, até mesmo aqui no Brasil, o público, talvez pela transmissão feita pela internet, pelo YouTube, que foi uma novidade dessa edição, uma transmissão feita quase que na totalidade para um público que talvez não tivesse acesso antes, e a expectativa era que nos Jogos Paralímpicos acontecesse a mesma coisa. E houve uma cobrança muito grande por parte do público em querer ver, né, a competição paralímpica. Será que para o futuro, já de uma forma geral, né, além da questão das transmissões, o que a gente espera para o futuro a partir dessa experiência que foi os Jogos de Paris em 2024? Que a igualdade deixe de ser um discurso para ser uma ação efetiva, não é? Então, quando a gente pensa nos mais de 15 canais, 20 canais que nós tínhamos à disposição para a transmissão das competições olímpicas e não se viu nem 10 durante os Jogos Paralímpicos, começa aí uma busca de satisfação por parte do público em relação aos meios de comunicação sobre essa divulgação daquilo que é um evento de tamanha importância para o país quanto os Jogos Olímpicos. Lembrando, inclusive, que nem se compara o número de medalhas. Nós somos uma referência no Paralímpico, né? Top 5, top 5. Top 5, não é nem top 10, né? Já o Brasil já pode ser considerado uma potência paralímpica, e acho que é muito importante para quem nos ouve, quem nos vê e quem nos segue, entender que a medalha não é apenas a medalha não é uma referência, ou ela não é só uma referência, ou não existe só a referência da medalha, mas é tudo aquilo que vem junto de uma estrutura que se organiza lentamente nos últimos 15 anos, 20 anos, mas que mostra um resultado efetivo assim que se tem a oportunidade de mostrar. E para quem não acompanha o movimento paralímpico, é muito importante ver que isso já vinha acontecendo nas competições não olímpicas, não é, Wilson? Então, assim, a gente já vem apresentando excelentes resultados, atletas brasileiros se destacando em nível internacional, e isso no Brasil pouco é divulgado.
Exatamente, né? E acredito que a tendência para o futuro é que o YouTube ou os meios de transmissão gratuitos acabem sendo mais valorizados, porque, pelo menos no Brasil, foi um fenômeno de audiência, né? Uma experiência pessoal, você andar pela rua durante as competições e ver o pessoal no celular acompanhando no ônibus, seja na rua, onde pudesse, isso é um diferencial. Então, eu acredito que seja uma tendência para as próximas edições. Não, e o que eu achei bastante importante, curioso e necessário é, no retorno desses atletas ao Brasil, eles ocuparem espaços privilegiados nos meios de comunicação, abertos e fechados, falando de suas histórias, trajetórias, seus resultados, o que também não era comum Exato. Em outros momentos. Eu também acho que a questão da rede social é um fator importantíssimo. Houve uma preocupação muito grande em divulgar os perfis dos atletas para que as pessoas seguissem. Nós tivemos um fenômeno que foi a Bia do judô, que ela saiu de 14 mil para, acho que 3 milhões de seguidores. Isso em pouquíssimos dias, a partir do momento que ela ganha a medalha de ouro. E isso já trouxe repercussão, inclusive, financeira para eles, porque estão já fazendo os seus publis, já estão, de alguma maneira, arrecadando de uma forma diferente do que simplesmente aquele patrocínio, visando o esporte. Então, é a imagem do atleta... promovendo produtos. Promovendo, exatamente. Então, eu acho que também a gente percebe uma certa diferença, porque era muito raro ver atletas fora do futebol terem essa visibilidade. Terem essa chance, essa visibilidade e tal, e que eles tinham porque a visibilidade do futebol sempre foi muito grande. E a rede social talvez tenha proporcionado esse diferencial para os atletas olímpicos. Então, nós temos a Rebeca, por exemplo, que já era um certo fenômeno no mercado de mídia e que depois explodiu, depois da participação dela. E a gente começa a ver que outros atletas também, inclusive os paralímpicos, eles acabam também sendo inseridos nessa lógica. Uhum. Então, também parece ser uma tendência aí para o futuro. E como você disse no começo desse podcast, já estamos olhando para 2028. Então, a gente não espera esfriar a cadeira. Já estamos aqui planejando, olhando para o futuro. E o que se descortina lá na frente, Rovi? O que você vê já de tendência para 2028? Olha, em 2028 teremos uma edição de Jogos Olímpicos nos Estados Unidos. Então, vamos pagar em dólar. Pois é, em dólar. Já preciso ver o visto. US preciso providenciar o visto. Mas... a gente teve Paris, que teve toda essa questão de modificar um pouco o sentido do que é o evento, daquele espetáculo grandioso, com instalações ultra grandiosas e feitas e construídas só para isso, versus uma edição um pouco mais, vamos dizer assim, econômica, um pouco mais singela, no sentido em que tentou-se mostrar que outras coisas são mais importantes do que simplesmente ter um ginásio ultramoderno. Então, eu fico um pouco em dúvida se os Estados Unidos vão ter esse tipo de abordagem, porque eles são mestres em grandes shows, em grandes eventos, Então, eu ainda cogitou-se a possibilidade de ter uma cerimônia de abertura em 2 estádios. Uhum. Então, como é que isso vai se desenhar? E eu tenho uma curiosidade muito grande, porque Los Angeles ele vai ser sede pela 3ª vez na história. Uhum. E me parece assim como Londres. Isso. Assim como Paris. Como Paris. Uhum. E como pelo que eu tenho acompanhado, eles têm uma preocupação em fazer uma ligação entre essas edições, de 32, de 84. Nós podemos ter um estádio olímpico usado pela terceira vez. Nem Londres e nem Paris conseguiram. Uhum. Eu não me recordo se teve alguma... Tóquio até conseguiu, porque eu acho que era uma edição mais próxima, mas no caso de Londres e Paris, eu não me lembro de alguma local olímpico que tenha sido reaproveitado. E Los Angeles traz essa possibilidade. Então, é a coisa do moderno, retomado com o passado. Então, estou curioso para saber como vai acontecer. Não, e é muito interessante a gente informar, para quem não sabe, que a cerimônia de abertura, como nós conhecemos hoje, como esse grande espetáculo que se transformou,
tem a sua origem nos Jogos de 1932, Exato. quando a indústria do cinema, né, Hollywood, se coloca junto ao Comitê Olímpico Internacional e aos organizadores locais para produzir um grande espetáculo. Não é? Então, nós temos essa marca histórica. E eu estava lendo que quando os organizadores de Los Angeles 28 chamaram Tom Cruise para fazer a cena do encerramento de Paris, ele disse assim, olha, eu vou, mas com uma condição. Eu não quero dublê. Eu quero eu mesmo descer. Foi uma imposição dele, né? Descer lá ao vivo no estádio de Paris. E que ele sai de uma gravação que ele estava fazendo, voa para Los Angeles para fazer a cena do caminhão. Então, assim, eu vejo que, de uma forma geral, a população americana é um grande consumidor de Jogos Olímpicos. Sim. Não é? Então, é muito provável que a própria população americana invada e encha os estádios e os locais da competição. E a nossa questão é, será que em Los Angeles nós vamos ter a mesma preocupação que houve em Paris para que sejam utilizados locais públicos para facilitar, para ampliar, não é, a participação popular? Exato. Porque eu até penso que 2032 a Austrália, certamente, talvez, é bem provável que faça. Eu acho que eles têm essa vibe. Essa cultura, essa vibe e tal. Los Angeles, então eu não sei até que ponto a gente avançou em Paris e em seguida a gente vai continuar nesse avanço. Ou recuar. Ou recuar ou ter algo diferente, né? Talvez o que me deixa curioso é imaginar que Los Angeles tente de alguma maneira superar Paris no sentido da inovação, de alguma maneira. Você acha que o americano vai perder alguma coisa? De maneira nenhuma. Com certeza eles vão tentar apresentar algo tão grandioso, diferente talvez do que a gente espera, do que foi Paris, mas algo que tente superar ou que tente impactar de uma maneira diferente. É isso. Bom, nossas expectativas seguem daqui. E a gente aqui já anuncia 2 próximos temas para os próximos podcasts, PodGel, que são a eleição do COB, agora em outubro, e a indicação dos nomes a concorrer à presidência do Comitê Olímpico Internacional em breve. E aí nós temos uma grande novidade, que é a presença pela primeira vez de uma mulher na lista entre as candidaturas. Ou seja, o movimento olímpico parece começar a acelerar as suas passadas jurássicas, dinossáuricas, em relação aos tempos, ao contemporâneo e ao futuro. É isso. Então, já ansioso pelos próximos episódios. É isso aí. Então, encerramos aqui mais uma edição do PodGel, uma produção do Grupo de Estudos Olímpicos da Universidade de São Paulo. Obrigada, Rovilson. Obrigado pelo convite, por Kátia, mais essa produção. Obrigada, Luciane Tonon, Gabriel Mair, que estiveram presentes direto lá de Paris, contribuindo para as nossas publicações. E até a próxima.